Hoje eu converso com um amigo que durante a pandemia, no meio ao caos, enxergou uma oportunidade. Decidiu empreender e acabou construindo um negócio que virou referência no setor de mídia no Brasil. Ele é o fundador do The News, a newsletter que vem transformando a forma como as pessoas consomem notícias diariamente. Já está presente na caixa de entrada de mais de 2 milhões de brasileiros. Mas esse advogado que começou a carreira no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais sempre teve um espírito empreendedor, se lançando em diversos empreendimentos e iniciativas. Entre outros projetos, ele foi host do Em ConstruCast, foi professor da Link e também já esteve junto comigo, o Álvaro Chocair, Vabo, Bernardinho e Thiago Reis na gestão do Além da Facul. Para quem me acompanha há algum tempo vai lembrar. Esse é um cara com uma energia e atitude que quando você o conhece, sabe que ele veio ao mundo para fazer a diferença e você quer estar por perto sempre. Hernani Ferreira Júnior, que demais ter você aqui no Lugar de Potência. Ô, Baza, que maravilha, cara. Primeiro, prazer é meu, adorei o convite, adorei estar aqui, adoro sempre estar perto de você e essa introdução aí, para mim, foi uma das mais legais que eu já ouvi. Poxa, vamos falar sobre tudo isso aí, prazer estar aqui. E Hernani, eu que já te acompanho há algum tempo, eu nunca te perguntei sobre isso. Em que momento da sua vida você começou a perceber que você tinha aí um talento para negócios? Bas, eu acho que foi muito natural. Eu cresci em uma família que meu pai, ele sempre foi o cara empreendedor, ele sempre teve o perfil de negócio, nunca estudou, nunca teve formação acadêmica. Então, dentro de casa, ele sempre foi esse agito. Ele sempre foi o cara que colocava a gente para frente, que fazia a gente enxergar as oportunidades. Falava, olha, não deixa ninguém te passar para trás, você tem que ser esperto. E do outro lado, ele casou com uma pessoa que quis ir para o caminho da inteligência emocional, que é minha mãe. Dona Carla se formou em pedagogia, deu aula para ensino infantil. Então, quando eu e meu irmão mais velho e a minha irmã, a gente se via dentro de casa, a gente enxergava uma base muito legal de poder, primeiro, acho que aprender com o melhor dos dois mundos, o do agito, do improviso, de fazer tudo aquilo ali que o empreendedor sempre tem. E do outro lado, a calma, a cautela. Minha mãe sempre falava, olha, segue sua cabeça, segue seu coração, mas leva a cabeça junto. E isso sempre foi moldando em nós, acho que nos três lá em casa, sempre foi moldando na gente esse comportamento de, cara, dá para você criar alguma coisa, dá para você construir e dá para seguir qualquer caminho, na verdade. Acho que lá em casa a gente sempre teve essa liberdade. Fala, poxa, você pode escolher ser feliz e fazer o que você quiser. E eu fui percebendo que eu tinha essa aptidão para negócio quando eu estava nesses momentos com meu pai e percebia que eu falei, poxa, isso aqui é diferente. Ver essa troca. Meu pai sempre foi um cara muito vendedor, acho que eu puxei muito isso dele. E quando eu vi ele vendendo, quando eu vi ele conversando com as pessoas, uma rotina dinâmica ali, de dia a dia que não tem muita rotina, isso me agradava muito. E aí no colégio, sempre fui o cara que puxava a responsabilidade para mim, liderança, pegava a bola, colocava debaixo do braço e falava, pessoal, vamos nessa, vamos fazer isso, aquilo, trazia o grupo, envolvia todo mundo. E aí acho que foi natural. E acho que as empresas também foram acabando me chamando a atenção. Então sempre fui um observador bom. Mas é muito legal escutar essa história, mas o que você está me contando aqui não me parece combinar com alguém que decide fazer direito. Como foi esse seu processo de decisão e o que você foi buscar na época? Quando eu me formei no ensino médio, Baza, eu não sabia o que eu queria fazer assim, em termos de carreira. Tinha muita dúvida e eu sabia que, poxa, eu tinha aptidão para comunicação, eu sabia conversar com as pessoas, eu era bom com gente e o direito foi um curso que eu enxerguei naquele momento que abriria mais portas para mim na frente. Então, quando eu olhava um curso como uma administração, meu irmão já fazia, ele falou comigo, olha, para você tocar os negócios do meu pai ou para você empreender, você não precisa de administração. Não tinha uma faculdade como a Link, não tinha uma faculdade que te ensinava empreendedorismo. Então, naquele momento eu falava, poxa, não tem como eu ir para um caminho, se meu irmão já está lá e está me recomendando não ir, eu vou procurar outra coisa para ser complementar. E o direito eu entendia que ele abria várias portas na frente. Então, eu poderia ser empreendedor como advogado, mas teria uma malícia jurídica diferente de outros empresários que poderiam estar no mesmo caminho. E foi assim que eu escolhi. Foi um pouco por falta de noção do que eu queria fazer e achei que seria uma boa opção. E entrei. E aí, agora fazendo uma análise do teu perfil e até fugindo de estereótipos,
com o perfil e as habilidades que você tem hoje, né? E com que você se conhece hoje, no que te ajudaria a ser um advogado e o que você percebe que seria um esforço tremendo se você tivesse continuado nessa carreira? Bom, acho que como advogado, hoje eu estaria envolvido nessa parte empresarial, societária, com certeza. Porque desde a faculdade era o que mais me brilhava os olhos. Um pouquinho de tributário também gostava, mas acho que mais o lado societário. Então acho que seria um bom advogado societário se eu tivesse seguido por esse caminho. Mas o que não me conformava muito no direito, que não me agradava muito, melhor dizendo, era a formalidade. O direito ele tinha muitos rituais e uma hierarquia que aquilo ali nunca me chamou atenção. Eu achava que aquilo não era para mim. Falava, poxa, não gosto desse formalismo, do data venia, do juridiquês que você tem que cumprir. Eu acho que eu sou um perfil mais do lado de cá. E a advocacia está indo para esse caminho. Se a gente observar hoje, já quebraram-se muitos desses paradigmas. Mas acho que se eu me dedicasse, se eu escolhesse o caminho do direito, eu iria com excelência e faria isso bem. Mas iria para essa área societária também. E em que momento você percebeu que ser advogado não seria para você? Foi algo que você foi construindo em paralelo ou uma virada de chave de uma vez? Não, foi paralelo. No meio da faculdade, eu criei meu primeiro negócio de um problema que eu vivi na época. Tive uma experiência que me levou a ter uma ideia. Essa ideia eu executei de maneira rápida e por estar envolvido, né, em relação à família, como eu falei, no mundo dos negócios, para mim sempre foi natural poder criar alguma coisa. Então não via desafio. Eu falava, poxa, dá para criar. Não tinha recurso financeiro de casa. No sentido de, você quer começar um negócio, vou te ajudar. Não, mas eu sempre procurei entrar nesse negócio, nesse mundo de startups. Na época, isso em 2017, eu comecei a estudar esse tema do que eram as startups, as empresas de tecnologia. Ganhei um livro do Steve Blank, que foi quando comecei a entender o que era uma startup enxuta e todas essas coisas. E aí, com o conceito de MVP, no meio da faculdade, eu tive a ideia, falei, cara, dá para criar sem dinheiro aqui. Vamos começar. O que você fez? Fiz ao Freela. Foi um marketplace para profissionais sob demanda, de setor de entretenimento. Então, pensa que você tem um restaurante aqui em São Paulo, ou show do Coldplay, que precisa de prestadores de serviço para aquele evento. São os freelancers. Você precisa de alguém no bar, você precisa de alguém no caixa, você precisa de alguém na portaria. Essas pessoas não são contratadas CLT. Então, a produtora de evento, ela precisa organizar uma agenda e trazer essas pessoas. Eu tive essa ideia porque eu precisei de um dinheirinho extra, meu dinheiro era contado na época, e quando eu passei em frente a uma hamburgueria, eu olhei e falei, poxa, eu acho que eu consigo trabalhar de garçom aqui, segurando uma bandeja, entregando um sanduíche, dá para fazer isso? Será que eu ganho uns R$100 a mais? Isso aqui vai me ajudar, se eu fizer isso 2 vezes por semana, junto com o meu estágio e tudo. E aí, eu falei, como é que será que existe tecnologia para isso? E não existia na época. Não tinha uma plataforma que você entrava como Uber, olhava as oportunidades que você tem no seu raio ali, próximas a você. Só tinha plataforma gringa muito focada em tecnologia e design, exato, né? Não para serviço e entretenimento. Exatamente. Tinha o Orkana, tinha todas essas voltadas para serviços digitais. E para essa indústria, que tinha uma dor grande, não tinha. Então, foi assim que eu comecei. Comecei, do dia para a noite, fiz um site lá, mandei para os amigos da faculdade, falei, pessoal, quem quiser um bico aí, ganhar um dinheirinho extra, uma renda extra, no final de semana, se cadastra aqui, vocês vão gostar, cadastra aí e vamos embora. E foi o que eu fiz. E aí, de repente, o negócio foi ganhando uma atração, foi legal, até que veio pandemia. Então, isso foi no meio da faculdade, e aí acho que foi um processo natural. Pensei em algumas vezes largar a faculdade, mas não larguei. Muito por causa dos meus pais, falando, poxa, você precisa ter um diploma. Meu pai falava muito isso, falava, olha filho, eu não tive condição de estudar, mas eu gostaria que você fosse formado, que você completasse sua graduação, já paguei até aqui, então queria que você continuasse. E aí foi muito mais por eles do que por mim, mas hoje eu olho para trás e falo, ainda bem que eu fiz isso, porque o melhor que eu tirei da faculdade foram os relacionamentos. E hoje eu tenho muita alegria de falar que 2 pessoas chaves no The News vieram da minha sala de faculdade, que eu também tirei do mundo do direito, que é o João e a Ana Lu. Então, essas pessoas vieram da faculdade, a gente construiu uma relação muito boa, e no meio do caminho, quando aí, né, fast forward, veio o The News,
eles olharam e falaram, poxa, eu não estou muito feliz no jurídico, vamos tomar um café, vamos conversar, e acabei recrutando os dois, mas acho que a faculdade foi importante nesse quesito. Mas foi em paralelo, Baza, não teve uma virada de chave, foi natural. E aí vem pandemia. Poxa, esse negócio de entretenimento, como infelizmente a maior parte dos negócios de entretenimento, ele vai por água abaixo, ele dá um pause e infelizmente destrói. E aí, você decide empreender no meio. Me conta um pouquinho do processo de fechar um negócio, deixar de lado, até você enxergar a oportunidade do The News. O engraçado é que eu lembro de estar no escritório, na terça-feira, no escritório da Ufrila, na época, que essa era outra startup. Isso em BH. Isso em BH. E o nosso maior cliente me ligar e falar, era o Grupo Chalezinho, que tem várias casas aqui em São Paulo, o Brasil inteiro, me ligaram e falaram, poxa, Hernani, não vai dar, cara. A gente não sabe o que vai acontecer na pandemia, pode cancelar aí as próximas vagas, porque a gente não tem opção mais. A gente tentou abrir, o pessoal no Instagram já veio reclamando, falou, poxa, vocês não podem abrir, olha o que está acontecendo com o mundo, mas isso era março de 2020. Isso era terça-feira, 17 de março de 2020. Ninguém tinha dimensão do que ia acontecer. O Dória tinha acabado de falar do lockdown, e aí acho que o Brasil falou, poxa, a gente começou a ver a ficha caindo ali. E aí nesse dia eu voltei para casa à noite, olhei ali as notícias, era um pouco desesperador, como tinha que ser no início, né? A mídia precisava fazer esse papel, porque as pessoas, né, não sabiam o que viria. A Itália estava um caos, Estados Unidos e China, fronteira não, mas Estados Unidos e China não estavam permitindo, né, que as pessoas viajassem de um país para o outro. E voltei para casa com esse sentimento um pouco de angústia, de aflição, de falar, poxa, o que eu vou fazer? E aí dormi naquela noite, não dormi tão bem, mas acordei, falei, vou passar um café sem açúcar aqui e vou ver o que dá para fazer, o que a gente tem para hoje, porque não dá para ficar parado. Abri meu e-mail, Baza. E aí tô olhando ali, falei, poxa, deixa eu ver meus e-mails com mais calma, né? E no meio dessa busca, eu vi algumas newsletters lá fora, que eu assinava. Você já assinava? Já assinava e adorava. Por estar envolvido nesse mundo de startups, eu gostava disso. Você já consumia então já consumia esse conteúdo. E aí eu li 2, 3 newsletters, falei, puxa, eles estão noticiando a mesma coisa que é a Covid, dando um foco em negócios de uma maneira leve, e eu estou entendendo muito melhor do que os portais que eu estou lendo aqui no Brasil. Porque ao lado do e-mail eu abri 1000 portais também. 1000 portais. Para tentar, né, ler. É o que todo mundo faz, geralmente. Abre Valor, Globo, Brasil Journal, vai abrindo todos. Falei, cara, isso aqui condensou muito bem. Falei, será que tem um no Brasil? Naquela manhã. E naquela manhã eu comecei a procurar, busquei a história dos caras. Aí eu acho que foi um erro no meu primeiro aprendizado como empreendedor. No meu primeiro negócio eu comecei sem analisar o mercado. E não tinha um benchmark lá fora. Então, eu falo muito isso quando eu conto a história. Eu falo, poxa, se você vai começar um negócio, olha para o que já funciona e tenta melhorar o que já funciona, trazer para o Brasil, se você estiver olhando lá fora, ou pega uma big corporation aqui no Brasil, uma empresa gigantesca, um setor grande, olha um gap nesse setor e melhora isso, melhora um ponto específico daquela jornada, que você vai ter um negócio ali, algo jamais validado. Nesse primeiro negócio que era o Freela, eu reconheço que não tinha esse benchmark, então eu estava tentando inventar a roda. E aí eu falei, poxa, beleza, isso já existe, deixa eu ver o tamanho. E aí eu procurei o tamanho dessas companhias, comecei a enxergar o mercado de mídia, e aí eu falei, puxa, legal, tem jogo aqui. Como é que será que eu crio uma? E aí, graças à tecnologia, joguei no Google, procurei como é que eu crio uma newsletter, isso no mesmo dia, fui embora na terça, na quarta-feira de manhã, com um cafezinho do lado, procurei. Falei, poxa, tem uma plataforma aqui que dá para começar gratuito, acho que eu consigo fazer a primeira. E não vi desafio naquela hora. Acho que um pouco de desespero de ter que... Cara, não posso ficar parado, preciso fazer alguma coisa. Mas muito por querer criar um produto que eu gostaria de consumir naquele momento. E aí eu passei a quarta o dia todo, a quarta inteira fazendo isso. Fui acabar a primeira edição, sei lá, umas 8h30, 9 horas da noite. Revisei, mandei para umas pessoas, todo mundo gostou. As pessoas falaram, poxa, legal. E na quarta-feira eu disparei. Na quinta-feira, dia 19 de março de 2020... eu disparei a primeira edição para uma lista de transmissão do podcast, que é o EnconstruCast, que eu tinha também em paralelo.
E eu disparei para essa lista. Isso na época, quantas pessoas? 234, para ser mais específico. E aí nasceu o The News. Foi assim. Primeira edição e o formato, se você pegar a primeira edição que está disponível na internet, o formato é o mesmo. É a mesma ideia. Uma matéria de mundo, uma matéria de Brasil, uma matéria de tecnologia, uma matéria de negócios e uma matéria de mercado financeiro. Para ser tudo aquilo que uma pessoa precisa para começar o dia dela bem informada. E aí estamos agora completando 3 anos, né? 3 anos, 3 anos de The News. Daquele teu primeiro estudo de mercado ali para entender, puxa, vou entrar nesse mercado. Passado 3 anos, puxa, o The News com sucesso, você mergulhado nesse mercado, hoje talvez até decupando melhor o que está acontecendo nesse mercado. Me conta um pouquinho mais quais são as principais transformações que você nota nesse mundo de consumo, de notícias aí nos últimos anos. Acho que em primeiro lugar, Baza, acho que foi eu vou falar a tiktokização de tudo. Se você parar para pensar da pandemia de 2020 até agora, o que o TikTok conseguiu fazer é absurdo, é incrível. Todas as redes sociais começaram a se moldar para ficarem mais parecidas com o TikTok. Por que eu estou dizendo do TikTok? Porque ele mudou muito mais do que vamos dizer, os feeds. Ele mudou a maneira como a gente quer consumir conteúdo. É só conteúdo rápido, você precisa ser pego nos primeiros 3 segundos, 5 segundos, se não te chama a atenção você pula, e você tem uma infinitude de conteúdo que você consome num período de tempo muito menor do que em qualquer outra rede social. Não existe outra rede social, se você parar para pensar, que você consome tanta coisa em pouco tempo quanto o TikTok. E aí você vê o Instagram se movimentando, aí você vê Elon Musk olhando para o Twitter e falando, puxa, o algoritmo talvez não seja, né? Aí mudando um pouco o tema, mas o algoritmo talvez não seja a coisa mais importante, porque começaram a observar que tinha algumas mudanças, um bias, mostrava algumas coisas para uns, para outros. Então, acho que primeiro ponto, né, para estruturar melhor, acho que essa mudança no consumo, tudo ficou muito rápido, todo mundo quer consumir de maneira muito veloz ali, e foi assim que a gente vê as notícias. Se as nossas notícias não forem tão agradáveis de consumir quanto um feed de TikTok e Instagram, coisa rápida que você bate o olho e consegue ver, se quiser aprofundar, clique e entra mais, eu acho que a gente não teria dado certo. Então, acho que esse fenômeno mudou tudo. E outra coisa que eu tenho percebido também é que as pessoas estão querendo cada vez mais, em razão disso, conteúdos que sejam talvez mais simples de você entender do que aquele que a mídia sempre preparou. Acho que isso também é uma mudança importante que as gerações mais velhas também estão percebendo. Não precisa daquele formalismo todo de você ler, ou gastar, sei lá, você vai gastar 2 páginas para ler o que você pode entender em um tweet. Então, acho que isso também mudou o padrão de consumo e é uma geração que tem crescido bastante no The News. A gente começou com muita gente de 18 a 24, depois a gente começou a pegar uma parcela muito grande de 24 a 30 anos e hoje eu tenho leitores que mandam feedbacks para a gente falar, poxa, assinava a Folha de São Paulo há 40 anos, parei de assinar porque não precisa daquele tanto de informação, eu só preciso disso aqui. Então, acho que as pessoas querem velocidade, praticidade e uma coisa que a pandemia mostrou também, acho que saúde mental, bem-estar. Isso foi uma coisa que a gente sempre olhou no The News desde o início. A pessoa tem que ler e sair melhor do que ela entrou. Isso não quer dizer que a gente vai esconder as tragédias, mas você não precisa dar ênfase naquilo ali. Tem outras coisas que vão deixar a pessoa mais preparada para o dia, mais entusiasmada ou, né, mais alerta para aquilo que ela precisa se preocupar, mas de uma maneira leve, de uma maneira tranquila. E é interessante a forma que você está trazendo aqui, porque no final do dia a gente está falando de neurotransmissores do cérebro, né? A dopamina aqui que você está colocando, do que hoje o cérebro está cada vez mais sendo viciado, que é esse consumo rápido. Eu vejo que existe o desafio de muitas vezes a gente está perdendo o foco, porque Sim. Hoje eu me vejo a dificuldade que eu tenho para ler um livro, para ler 50 páginas num dia, 100 páginas num dia, é muito mais difícil do que eu tinha antes.
Por outro lado, eu tenho a capacidade de olhar para muito mais temas do que antes eu conseguia, que é muito mais focado. Então, talvez hoje você tenha um oceano de conhecimento com centímetros de profundidade, isso aí. Sem entrar aí no mérito do que é bom ou ruim. Acho que tudo na vida tem prós e contras. Mas, por outro lado, eu vejo também uma questão da adaptação da linguagem, como você falou aqui, né? Entrevistando a Renata, CEO da CNN, ela trouxe que por muito tempo, ela que trabalhou na Globo por mais de 20 anos, por muito tempo, o conteúdo ele foi desenvolvido para quem tinha capacidade de consumir. Então, era aquele público que talvez ali tinha uma determinada expectativa de formato de conteúdo, mas como os anunciantes, né, eram para aquele público, os programas eram feitos só para aquele público. E hoje você tem aí uma democratização no acesso da informação que você constrói para todos os públicos, mas por outro lado, talvez você tenha aí até uma influência num público que estava acostumado. Você falou agora desse leitor, né, da Folha de São Paulo ali, que era super tradicional, quero ir para esse. Como é que vocês enxergam esses prós e contras aqui? Porque eu vejo que talvez tem sim uma discussão do que está influenciando no cérebro, mas também tem muito amor ao tradicional, amor às referências e menos olhar ao novo, né? Hoje tem a discussão do ChatGPT. Pô, não, mas ele vai destruir aqui as escolas. Pô, tá todo mundo usando o ChatGPT, né? Na minha opinião, a discussão é se o ChatGPT faz o trabalho, então a escola deveria estar ensinando outra coisa, né? Que não vai precisar mais, exatamente. Né? Eu até estava lendo uma notícia interessante, né? Do protesto dos professores no século passado, quando vieram as calculadoras eletrônicas. O pessoal achando um absurdo, como assim calculadora eletrônica, tudo? Eu me lembro também lendo a história, um livro de história, dizendo que na época, como os sábios achavam um absurdo a invenção da escrita, porque ia acabar com a memória das crianças, né? Imagina, agora você vai ter tudo escrito, você não precisa mais memorizar nada, você vai lá e lê. Então, enfim, estou te jogando um monte de informação aqui, de provocação. Eu queria saber como é que você enxerga essas transformações. Vaz, eu acho que a gente precisa, primeiro, né, em qualquer situação na vida, observar o contexto. Observa o contexto e constrói a partir dele, não contra. Acho que isso serve para tudo. Se o contexto agora é a informação mais rápida, se o contexto agora é uma inteligência artificial que vai resolver 99% das tarefas manuais, constrói com isso. Não tenta ir contra, não tenta ser a pessoa que vai, como os professores, poxa, a calculadora, não tenta ser essa pessoa, porque essa pessoa vai ficar para trás. Acho que isso para o empresário é muito importante. Você precisa observar o contexto, empresário, executivo, observa o contexto e constrói a partir dele. Por isso que bons empresários, ao meu ver, são ótimos observadores. Então, como é que eu enxergo essas transformações? Eu nem enxergo todas ainda, mas eu tenho certeza que conforme elas forem aparecendo, a gente precisa se adaptar. E a gente precisa aprender com elas e construir com elas. Isso não quer dizer que a gente vai surfar todas as ondas. Vamos metaverso, vamos lançar uma newsletter de metaverso. Veio ChatGPT, vamos começar a escrever com ChatGPT. Calma, espera. A onda do metaverso veio um hype, veio grande, passou. E a gente tem que olhar os fenômenos para trás. Quando a gente observa que muitas coisas vêm e vão muito rápido, você precisa saber o que é uma onda e o que é um tsunami. O TikTok, no início, muita gente achava que não seria o que virou. Hoje, todo o consumo de conteúdo está sendo moldado por isso. Então, acho que saber observar é um atributo que grandes executivos precisam ter, grandes líderes precisam ter e grandes empresários também. Porque se você estiver observando o contexto bem, observando o seu entorno, o ambiente, você consegue transformar ele e construir junto com ele. Eu acho que essa é a visão que eu tenho, é a maneira que eu enxergo, independente do que vier pela frente. Essa é a habilidade que eu acho que é ou capacidade, né, que a gente precisa ter. E os jornalistas vão perder emprego para a inteligência artificial? Muito sim, muito sim. Eu acho que muitos já estão perdendo, inclusive, insistindo nesse formato tradicional antigo. Porque, e aí é um tema até delicado, porque muitos jornalistas, inclusive, olham para o The News e falam, isso não é jornalismo. A gente não tem jornalista no time. Isso até impressiona alguns. Poxa, quanto isso é bom, quanto isso é ruim. Eu não tenho jornalistas no time trabalhando, mas eu tenho diversos
amigos e advisors que são jornalistas. Eu tenho diversos companheiros e colegas de mídia que trocam comigo, trocam com o time. Então, não necessariamente eu preciso ter alguém naquela forma ali que está olhando para o que a faculdade de jornalismo ensinou lá atrás, no modelo tradicional, tabulação e tudo mais. Mas dá para pegar o melhor do que já foi construído e não dá para negar isso. Notícia é uma coisa muito antiga. Então, muita coisa que a gente implementa no The News hoje, a gente olha nos jornais físicos. Eu estava viajando agora, isso é um hábito que eu tenho. Eu fui para a Europa e Estados Unidos no início do ano. Em toda cidade que eu fui, eu trouxe um jornal. Por quê? Jornal físico. Tem muita coisa boa ali. Tem muita coisa que dá para você pegar daquilo e transformar para o digital, transformar para o novo. Quem erra, ao meu ver? Ou quem só fica lá atrás, ou quem só quer olhar 100% para frente. Acho que transitar entre esses dois mundos é o que vai fazer a diferença. Então, respondendo, jornalistas, e para quem, jornalistas estiverem escutando isso, começa a ver como é que você escreve uma história melhor com o ChatGPT. Usa o ChatGPT para interagir com o seu leitor no meio daquele texto que você está fazendo. E não pensa só no formato de notícia tradicional. Tive um movimento grande de grandes jornalistas e pensadores lá fora que já estão começando suas próprias newsletters. Ou seja, ele mesmo cria o seu próprio jornal. E aí ele pode falar da opinião dele, ele pode trazer os assuntos que ele quiser. Esse movimento está acontecendo lá fora. Esse êxodo dos grandes jornalistas das big companies, de The New York Times, do Washington Post, isso já acontece, eu consumo vários deles, admiro muito a profissão e eles têm uma profundidade muito importante para todos os outros conteúdos que usam jornalistas como fonte, repórteres como fonte. Mas eu acredito que é preciso transitar entre esses dois mundos, senão vai ficar para trás. E eu acho interessante, não tem como a gente não falar do ChatGPT, ou como as pessoas estão brincando aí, o Gepeto, em vez de GPT, o Gepeto. O Gepeto está transformando o mundo aí e, poxa, a gente já está vendo livros sendo escritos, textos nem se fala, hoje você já tem versões do ChatGPT, não necessariamente da Microsoft, mas que você descreve, te faz uma imagem, outros que já constroem músicas, então muitas vezes você pode fazer, mas está destruindo uma profissão, uma habilidade. Não, eu fico imaginando John Lennon, se ele tivesse um ChatGPT para falar assim, me escreve uma música aí que fala de imaginar um mundo melhor, e ele pega a primeira estrofe e lá fala, legal essa daqui, não, a segunda tá ruim, não, a terceira tá legal, não, a quarta eu vou construir porque eu acho que eu peguei aqui o caminho. Olha o potencial de sair produtos muito melhores para o mundo. É isso. Quando as pessoas começarem a observar isso como ferramenta, e não como algo que é ameaçador, puxa, isso é muito melhor. E é engraçado você falar dos textos, das construções, isso é importante. Eu estava vendo uma matéria sobre isso, falando que tem gente ganhando dinheiro na Amazon vendendo livros com inteligência artificial. Teve um cara esses dias que mandou, eu vi no ChatGPT 4, ele deu $100 para o ChatGPT e falou assim, eu quero que você transforme isso na maior quantidade de dinheiro possível e pode fazer o que você quiser. E o Chat foi fazendo várias coisas, vendendo na Amazon, etc. Muito legal. Tem essa thread no Twitter do cara que testou. E no The News, por exemplo, como é que a gente já fez? Na primeira semana, imediatamente, a gente pegou um anunciante nosso que era mais parceiro, falou, você tem um anúncio amanhã, posso te mandar 2 versões, a do meu redator e a do ChatGPT? Mandamos as 2 e assim como você falou, eles acharam o máximo e brincaram, falaram, poxa, mistura as 2. É isso. Acho que a gente já está usando a ferramenta. Ela já está na minha aba de favoritos. Eu já tomo várias decisões no meu dia com o auxílio dele. Então, preciso fazer uma entrevista com alguém para recrutar. Poxa, me dá boas perguntas aí que eu posso fazer para essa pessoa. Ou me traga para mim aqui uma consolidação do mercado de mídia nos últimos anos. Ele me dá um review com bullet points e tudo mais. É muito bom. Então, acho que tem que usar como ferramenta. E isso cabe a cada um. E, Hernani, o papel da mídia é de informar ou entreter? Essa é muito boa, viu, Baza? Acho que hoje não tem como falar só um ou só outro. E quem só quiser informar sem entreter ou só entreter sem informar, eu acho complicado. Por quê? O que é a mídia, Mídia produz conteúdo. Mídia é meio. Mídia produz conteúdo e distribui conteúdo. Como produtor de conteúdo, seja ele qual for, a Globo, o Baza no Instagram dele ou o Hernani no The News, a gente tem 3 opções. A gente pode informar, a gente pode entreter e a gente pode educar. Só essas 3.
A gente tenta fazer os 3 no The News. Tem produtores de conteúdo no Instagram, influenciadores que também fazem os 3. Você, por exemplo, com a dona Ângela no final de semana, você entretém. Mas você também, de alguma maneira, educa, informa, mesmo com aquele quadro que é de entretenimento. E durante a semana você mantém a postura mais séria, vai informando e educando. Então, acho que a gente não precisa fazer essa distinção das coisas. Acho que a mídia tem obrigação de ser meio. Como ela vai fazer isso? Aí vai da genialidade de cada canal. Então, acho que dá para informar com entretenimento e dá para entreter de maneira tanto educativa quanto de maneira informativa também. É isso que eu acredito. A gente tenta passar por essas 3 esferas, nossos diferentes cadernos, nossas diferentes abordagens em cada rede social, para consolidar esse grupo mesmo, como um grupo de mídia. E aí entra um elemento aqui para bagunçar essa história, que é uma baita de uma casca de banana, que é o fake news. Como fazer uma boa curadoria para não cair nas armadilhas do fake news, porque isso, seja como indivíduo consumidor, ou mesmo um grande veículo de mídia aqui, que a gente já viu TV, rádio caindo em armadilha de fake news. Qual que é o teu processo hoje para fazer essa curadoria? E esse é um dos maiores desafios que a gente tem e principalmente que a gente teve no período das eleições que passou agora. Foi um período muito delicado, porque a gente era bombardeado com diversas informações e diversas fontes. Surgiram milhares de portais que antes você falava, poxa, mas quem são esses caras? Dando informações, e aí você tem um portal grande, usando aquele portal recém-nascido como fonte, e aí você começa a ter que ter uma malícia de falar, poxa, o que é e o que não é. Esse trabalho, o ChatGPT talvez não consiga fazer ainda, ele ainda tem dificuldade de conseguir fazer isso, mas isso vai muito do elemento humano. O que a gente faz hoje como curadoria base? A gente tenta ir nas fontes primárias e busca, sim, a tradição. A gente vai nas fontes primárias, então... É aí onde reputação importa. Reputação importa muito, apesar de grandes veículos também sofrerem disso, mas acho que o segredo é ir na fonte primária e fazer um trabalho investigativo. Um critério objetivo para o pessoal entender nosso dia a dia na redação lá. O que a turma faz? Poxa, essa matéria precisa ter saído pelo menos em 5 grandes portais de relevância, com 2 fontes primárias diferentes, ou seja, o que é a fonte primária? É um repórter que foi lá e que viu, que realmente confirmou. A gente precisa ter confirmações daquilo que a gente está escrevendo. Então, se você olhar o texto do The News hoje, ele é todo sublinhado com referências. A gente escreve, mas se a pessoa quiser aprofundar e clicar e ver a fonte, ela pode ver a fonte. Então, essa acho que é uma grande sacada nossa de falar, olha, estou te escrevendo, estou te contando, pode confiar que isso aqui, né, a nossa credibilidade está em jogo, a gente faz essa curadoria toda para você. Caso você queira aprofundar, está aqui a fonte. E aí a pessoa pode checar com os próprios olhos, pode aprofundar. Então, é um snack content num primeiro momento e depois ela aprofunda. Mas esse é um grande desafio base. E aí parte tanto da capacidade humana de fazer esses cruzamentos e buscar o que nem sempre o que os seus olhos te mostram ali, meio que enxergar o que não está tão visível. Você olha por trás e fala, poxa, mas história desse grupo, deixa eu dar uma olhada, será que tem interesse em jogo? Tem que fazer esse trabalho. E aí reputação conta muito, como você falou, e acho que são alguns dos elementos que a gente utiliza. E um ponto que eu tenho muita curiosidade, a gente vive num mundo onde se fala cada vez mais em produto customizado, e aí você constrói um produto de massa atingindo aí mais de 2 milhões de brasileiros. Nem sei se eu estou com a contagem certa, cada vez que a gente fala... Passou um pouquinho. Passou já disso daqui, mas, produto customizado, mas um produto de massa atingindo milhões. Como é que você vê esses elementos? Acho que a gente foi lá no início, Baza, um pouco... bem diferente do que estava tudo caminhando aqui. Todo mundo olhando para o algoritmo, eu quero customização, eu quero saber só aquilo que me interessa. Quase que como aquele conteúdo de bairros, né? Você só conversa com o seu bairro, você só convive com aquele nicho de conteúdo. E a gente começou a perceber que estava ficando tão frequente na vida da pessoa que se a gente mostrasse para ela algumas informações que ela não tinha costume de ver, ou que ela não teria acesso porque o algoritmo dela já está tão viciado, ela falaria, cara, isso é legal.
Então a gente mistura vários algoritmos dentro do time. Pensa o seguinte, a gente tem equipe de redação, 6 pessoas que estão lá, cada uma tem um feed do Instagram, cada uma tem um background, cada uma convive em um meio. A gente preza por isso. Isso é importante para a gente, para ter essa diferenciação. E aí a gente mistura 6 algoritmos e fala, isso aqui é o mais relevante, vamos construir para essas pessoas. Então a gente foi um pouco diferente dos algoritmos, mas confiando muito que a gente estava construindo um conteúdo legal, um conteúdo agradável de se consumir. Então a gente faz esse apanhado. São mais de 150 fontes por dia que a gente usa para conseguir te entregar 5. Então é um trabalho árduo aí para conseguir te entregar aquilo que você precisa, pegando as principais histórias. E é um trabalho sem fim, porque eu acho que enquanto existirem novas fontes, novos veículos, novas redes sociais, a gente precisa estar presente em todos os outlets consumindo para a gente fazer isso. E a base disso acho que é o consumo. Todo mundo do time é viciado em consumir conteúdos na internet hoje. Então eu só trago para o time de redação, para o time de conteúdo, que a gente chama, não é mais só redação, essas pessoas que passam pelo menos umas 6 horas aí em Instagram, Twitter, TikTok por dia. Porque eu preciso que elas saibam tudo que está acontecendo. Então é como se a partir do algoritmo, como eu falei lá atrás de construir a partir de, o fator humano, criativo, pega aquilo, conecta, faz as pontes e entrega de uma maneira que a gente sabe que a audiência vai gostar. E, Hernani, a gente falou muito aqui de construção de produto, empreender, e eu que acompanho a sua história há algum tempo, eu notei que num primeiro momento, quando a gente se conheceu, você empreendia, se dedicava a diversos negócios. Pô, foi até bacana que nessa época a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, aí você veio para ajudar a gente no além da facu, mas em algum momento você virou a chave para se dedicar apenas a um negócio, né, que hoje é o The News. Como que foi esse processo de virada de chave? O que te influenciou nessa mudança? Porque eu acho que todo mundo que é inquieto e é empreendedor talvez fica em algum momento nesse dilema de abrir várias frentes, focar em uma. Aí eu tive que tirar um pouco dessa essência de querer usar tudo e construir 1000 coisas ao mesmo tempo e tudo, né, o tempo todo, e observar as pessoas que eu via que estavam tendo mais sucesso. Então eu observei meu irmão, que estava muito direcionado no negócio dele, que é uma das maiores marcas de barrinhas de proteína da América Latina. Adoro, cara. Pode continuar me mandando sempre, adoro. Eu olhava muito para o Gabriel e o Gabriel tinha um foco que eu falava assim, cara, é louvável a maneira como ele consegue concentrar toda a energia dele em um único negócio. Comecei a olhar outras pessoas e falei, os expoentes estão sempre dedicados a uma coisa. Tudo bem que depois, lá na frente, a pessoa pode até abrir mais janelas. Mas eu estava fazendo o inverso. Eu estava abrindo várias janelas, querendo que todas dessem certo. Às vezes era melhor construir, olhar para uma oportunidade, dedicar toda a energia ali e para frente, claro, a gente pode abrir outras coisas. Mas eu acho que tudo foi questão de observar o que estava dando certo, concentração de foco e energia e de ser inteligente mesmo. Começar a olhar esforço e resultado. Poxa, esse aqui eu estou me esforçando, o resultado está sendo X. Esse que eu estou esforçando, o resultado está sendo 10X. Esse que eu estou esforçando, o resultado está sendo 3. Poxa, vou tirar esses 2 aqui e focar em um só, talvez o resultado seja 100. Foi o que aconteceu. E aí, quando eu comecei a perceber que o The News era esse expoente dos projetos que eu estava envolvido, eu me dediquei 100% a ele. Mas não mudaria nada, base. E é o que eu recomendo, inclusive, para jovens que conversam comigo e olham e perguntam, poxa, eu estou começando, estou com vários projetos. Falei, vai, você tem que estar com contato para o jogo. Porque tudo me ensinou muito. Todos os projetos trouxeram para mim uma bagagem importante para o The News. Hoje eu sou um empreendedor melhor, um empresário melhor, porque eu tive essas experiências. Ao contrário, de pessoas que às vezes ficaram no mundo corporativo e depois foram empreender. Que eu acho que essa é uma dor que eu tive também. Como eu não passei por nenhuma empresa Big Corp assim, eu já fui empreender direto como meu primeiro negócio. Às vezes me falta essa malícia do mundo corporativo. Nem todo mundo é do bem, nem todo mundo quer te ajudar. Tem gente aqui que é seu colega de trabalho, mas quando você sai, essa pessoa quer te derrubar, quer puxar seu tapete. Então, essa malícia do mundo corporativo, eu ainda aprendo e acho que
todas essas experiências que eu tive, tanto do podcast, modelo de audiência, me ajudou muito. Se não fosse o podcast, por exemplo, o The News não teria dado certo. Porque foi a primeira lista daquelas pessoas que confiavam no Hernani, que me ouviam toda semana, que falavam, poxa, se o Hernani está lançando isso aqui, eu quero consumir. E depois a gente migrou para o Além da Facu, que foi um belíssimo trabalho. Puxa, eu tive o prazer de ter contato com você, com o Bernardinho, com o Thiago, com o Álvaro, com o Vabo, diariamente. Isso me engrandeceu muito. E tudo acho que é isso, assim, principalmente acho que independente de fase da vida. Você tem que estar perto de gente boa. E quanto mais, né, no início, para um jovem, quanto mais projetos ele tiver envolvido, cara, mais amplitude você vai ter, mais histórias você vai ter para ter de referência, mais pessoas você vai conhecer. E aí chega um momento que você fala assim, agora visão de raio laser. Agora eu vou dar um tiro aqui mais direcionado, eu vou ser mais sniper, porque eu sei que o resultado vai ser melhor. Então, acho que foi esse processo aí, Basa. E você que acompanha esse mundo de startups há tanto tempo, puxa, a gente vê as discussões, unicórnio, agora é camelo, puxa, a gente está falando aqui de focar num negócio. Você passou por uma rodada recente de captação de investimentos, mas ao mesmo tempo o The News sempre foi rentável, né? Desde dos primeiros dias. Como foi tudo isso para você, né? O que você foi buscar e quais foram os principais aprendizados, até para quem está nos escutando? Esse mundo de startups, ele também mudou muito nos últimos 3 anos, né? O conceito daquela empresa, daquela companhia que consegue captar muito dinheiro, crescer de maneira muito rápida, sair de um time de 10 pessoas e ir para 100, 200, isso mudou um pouco. Isso mudou. Quando eu comecei meu primeiro negócio, sempre ouvi o que meu pai falava. Ele falou, poxa, você quer ganhar dinheiro na vida, você quer dar certo, você tem que gastar menos que você ganha. E vai tentando aumentar os seus ganhos ao longo do tempo. Isso funciona para a empresa também. De lucro ninguém morre. Poxa, você está gastando menos que você tem de receita, ótimo. Então a minha visão sempre foi essa, em todos os negócios que eu comecei. Mesmo na Ufrila, eu não perdi dinheiro nenhum. Isso é importante. No The News, foi a mesma coisa. Por um período de tempo, ele não faturava nada. A gente não tinha nem audiência para vender para os patrocinadores. A gente não conseguia monetizar. Só que chegou um determinado momento que a audiência já estava grande, a gente começou a vender os patrocínios e a gente começou a rentabilizar. Com uma margem boa. E por que eu fui atrás dessa captação de recursos? Por que a gente fez a rodada de investimento? Porque eu sentia que eu precisava de orientação. Eu queria ter um board de advisors ali como você, que entrou na rodada junto com a gente, para poder falar assim, Basa, estou com um desafio gigantesco aqui com o líder do meu time. Você tem 10 minutos? E talvez você não vai ter 10 para mim, você vai falar assim, Hernani, se for preciso 1 hora, porque eu estou envolvido no negócio, quero te ajudar. Me conta o que está acontecendo. Eu não conseguiria, por exemplo, se você não tivesse essa proximidade, ou não é que não conseguiria, até conseguiria, mas assim, não seria a mesma maneira para ter a sua atenção, para você contribuir da maneira e estar envolvido no projeto. Então, acho que a sacada de fazer essa rodada de investimentos não foi pelo dinheiro que os investidores aportaram, porque o negócio já era rentável, a gente cresceu em bootstrap, mas era para ter vocês perto. E aí, trazer pessoas, grandes mentes aí, você, Bernardinho, Álvaro, Thiago, executivos que já trabalharam em empresas grandes de mídia, grandes empreendedores, Lohan, Bruno, meu irmão, pessoas que já passaram pelos desafios que eu estou passando, pessoas que já conhecem do mercado que eu estou infiltrado, muito mais do que eu conheço e estou conhecendo, e pessoas que podem me dar orientações sobre temas específicos. Esse foi o racional que eu fiz. Se alguém quiser falar, poxa, eu quero fazer uma rodada aqui e trazer pessoas aqui. Eu usei esse racional. Pessoas grandes empreendedores de sucesso que eu olhava e falava, eu admiro esse cara. E vai ter um momento da minha jornada que eu vou precisar pegar o telefone, ligar para ele e eu vou precisar chorar umas pitangas para ele. Pessoas com conhecimentos específicos, como você, por exemplo, fala assim, Basa, nível pessoas, eu preciso aqui de saber disso. Ou um cara de finanças. E também, do outro lado, essas pessoas do mercado, para dar também uma credibilidade, uma chancela e não me deixar cair nas armadilhas do mercado. Então, um dos nossos acionistas uma vez falou comigo, poxa, Hernani, cuidado.
Mercado de mídia, ele é complicado, ele vai e volta, tem pessoas que começam a pegar informação de você, vai chegar muito grupo grande. Poxa, abre os números do Denilson aqui para mim, me mostra, vamos conversar, estamos querendo, procurando um M&A aqui, e aí você abre logo de cara, a pessoa pega todas as informações, barreira de entrada pequena, cria um negócio lá dentro e mata o seu. Então, essas armadilhas eu não precisei cair. Então, eu vejo os investidores, né, e isso para a gente foi muito bom e tem sido muito bom, me ajudando a cortar esses caminhos e resolvendo muitos conflitos que às vezes o empreendedor tem no meio da jornada. Acho que foi essa a ideia. Você está com quantos anos? 26. 26 anos, gente. Olha só, esse cara aqui na minha frente tem 26 anos de idade. Pô, tão novo assim. O que te assusta? O que te move, dado hoje as responsabilidades e o projeto que você tem na mão? Acho que vou começar pelo que me assusta. O que me assusta às vezes é o equilíbrio da vida pessoal com o profissional. Isso me assusta. E o exemplo que eu estou sendo... Isso não me assusta, na verdade. O exemplo não, mas... Quando você está numa posição de ser o líder e de ser o exemplo, você tem que se preocupar com o que isso reverbera nos outros. E eu tenho uma pessoa específica no time com 18 anos. E ele sabe o carinho que eu tenho por ele. E eu olho para ele e falo, cara, se eu só mostrar para ele trabalho, que é o que eu faço, ele vai perder uma parte importante da juventude dele. E por mais que ele seja um cara brilhante, como ele é, eu preciso também conseguir mostrar para ele que, cara, Du, você tem que sair no final de semana, você tem que aproveitar, não queira me copiar e ser o cara que vai trabalhar todo dia, porque não é a hora ainda. Só que isso é um desafio, porque ao mesmo tempo ele te olha e fala assim, não, mas quando eu tiver 26 eu quero estar igual a você, então eu preciso fazer isso. Eu não me identifico com meus amigos da faculdade, que é o caso dele, que eles estão virando noite, bebendo e tudo mais. E aí eu falo, poxa, isso é um desafio, porque você precisa medir, né? A pessoa precisa entender o momento de vida que ela está cruzando com o seu. Então acho que o que me assusta pessoalmente é eu conseguir equilibrar a vida pessoal com a vida profissional. E o que eu olho para frente e vejo como a minha maior responsabilidade é essa de ser o exemplo para o time e de manter também a essência do negócio, porque a cada dia a gente fala com mais de 2 milhões de pessoas diariamente. Todos os dias a gente conversa com mais de 2 milhões de pessoas. Então, isso também é uma responsabilidade grande. Não dá para voltar o e-mail depois que ele foi disparado, Baza. A gente disparou ali às 6h06, o que está escrito, o que a gente falou está falado, e aquilo reverbera hoje de uma maneira que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Então, o e-mail do Denilson ele é lido por 2 milhões de pessoas, mas ele tem muito mais de 10 milhões de impressões semanalmente, com certeza, assim, por edição. Porque isso reverbera em LinkedIn, reverbera em TikTok, reverbera em YouTube. A gente tem pessoas que pegam matérias nossas para criar conteúdo no YouTube. Então, a pessoa tem um canal no YouTube em que ela só usa nossas notícias como fonte de um quadro que ela tem lá. A gente tem perfis no TikTok que fazem a mesma coisa. Então, a reverberação hoje virou muito grande. Então, a gente precisa ter cuidado, porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, acho que manter a essência do negócio, e por isso a gente olha muito para os princípios, para o nosso manifesto, para o que fez a gente começar, manter fiel a isso e esse exemplo para a turma, porque no fim do dia, acho que a gente passa boa parte da nossa vida trabalhando, né? Se somar aí o período de deslocamento, se a gente pegar o tempo que a gente tem de infância, sei lá, 30%, né, Basa? A gente vai passar mais de 30% da nossa vida vai estar no trabalho. Então, eu acredito muito que o trabalho é a melhor maneira de você manifestar quem você é e construir coisas. Você está falando muito de trabalho aqui, Hernani. Como gestor, você tem uma rotina planejada ou intuitiva? Os dois. Parte da minha rotina é planejada e eu sigo estritamente, especialmente no período da manhã. Então, o período da manhã eu tenho um planejamento, primeiro de acordar, ler o Denilson, consumir nosso produto, fazer atividade física. Depois da atividade física, eu volto para o escritório, vou para o escritório, começo ali a olhar as coisas que eu preciso fazer, as primeiras pendências, organizo o meu dia, né? E sei o que eu preciso matar primeiro, quais os leões eu preciso combater, quais eu posso deixar mais para frente, e é assim que eu faço. E aí, alguns períodos do dia,
eu deixo liberados, porque, querendo ou não, como empreendedor, você precisa apagar alguns incêndios, e o período da noite eu deixo ele mais intuitivo, mais fluido, para que eu possa, até onde vem geralmente as ideias. Onde, né, porque mexendo num negócio de comunicação, criatividade, essas ideias precisam vir. Então, eu misturo as duas coisas. E Hernani, chegamos agora no momento Headhunter. Qual a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Por que o Denilson e não outra empresa? Se eu não tiver certeza que a pessoa quer trabalhar no Denilson mais do que em qualquer outro lugar, para mim é no-go. Por quê, Baza? Como eu falei das startups. Tem muita empresa que considera número de pessoas como métrica de sucesso. Poxa, eu tenho 500 funcionários, eu tenho 600, eu fui para vários lugares. A gente olha a receita por cabeça. E hoje no mercado de mídia nós temos uma das maiores do Brasil aí, talvez na América Latina. Receita por cabeça. Nosso time é bem pequeno, mas eu tenho certeza que são as melhores pessoas. E são só os apaixonados por aquilo ali. O Denilson não comporta alguém que é morno, que não gosta de acordar e dormir fazendo isso todos os dias e acreditando que a gente vai ser o maior grupo de mídia, de comunicação da América Latina. Se a pessoa não tem essa vontade dentro dela, ela não vai conseguir. Aí o turnover é alto e a gente não gosta disso. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Acho que a pessoa que não sabe fazer essa leitura de contexto e não busca ser útil. Acho que esse tipo de pessoa acho que não dá certo comigo. E quem quer tudo para si também. Acho que esse tipo de pessoa é difícil. Assim, acho que muitas vezes também é claro que o que mais incomoda no outro às vezes é o que tem dentro da gente, né? Então eu olho muito isso, mas acho que... Mas aí nessa linha, quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Eu tenho uma fome muito grande de fazer as coisas acontecerem e de ser imediatista ali e falar, cara, a gente precisa fazer, vamos, e eu dou tudo de mim, eu sou muito intenso. Eu acho que essa intensidade aí, às vezes, em algumas pessoas, as pessoas falam, poxa, não dá, não consigo conviver. É muito ligado no 220, é tudo muito. Preciso de um equilíbrio aqui. E o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? Acho que tem várias perguntas, mas vou tentar sintetizar em uma que talvez vai me ser mais útil para mim. Você é um cara que entrevista e conversa com muita gente. Você bate papo com os maiores executivos aí do país. Quais são os atributos comuns que você vê nessas pessoas, se é que dá para clusterizar assim? E o que você acha que não pode faltar nesses caras que são muito grandes, que você vê? Bom, acho que tem muitas habilidades. Acho que eu vou tentar fugir das mais óbvias, que é a intensidade, paixão, brilho nos olhos, mas se eu puder escolher uma habilidade só, eu diria que é o poder de escuta. A maior parte das pessoas de sucesso consistente que eu conheço é uma mente inquieta, curiosa e com uma capacidade de escuta acima da média. São pessoas que hoje Stanford define como a vitalidade intelectual. Essa capacidade que você tem de estar buscando, de estar querendo aprender. Acho que são pessoas que fazem a diferença e que fazem isso de uma forma leve. Acho que só aquela pessoa também que quer aprender e acha que vai precisar construir uma agenda de aprendizado, que agora é a hora de eu ler, agora é a hora de eu consumir conteúdo. Não, são pessoas que estão aprendendo durante todas as horas que estão acordadas. Às vezes pessoas perguntam para mim, Baza, quantas horas você usa para aprender? Todas que eu estou acordado. Porque toda oportunidade que eu tenho de conversar com alguém é uma oportunidade de aprendizado, e aí os neurônios vão fazendo a sinapse, hora ou outra sai coisa boa. É isso aí. E para mim tem o segundo elemento também, você calibrar bem o seu funil de relacionamentos. Porque eu tenho a oportunidade de ter a boca do funil muito grande, eu entrevisto muita gente, eu falo com muita gente. Agora, se eu ficar só nesses relacionamentos rasos, eu vou extrair muito pouco. Agora não adianta eu achar que eu vou ter relacionamento profundo com todo mundo.
Então, com isso, quais são os critérios que eu uso para quem está avançando de nível nesse funil, para que eu possa manter esse relacionamento? E, por outro lado, isso traz muito benefício, né? Um deles são os entrevistados no podcast. Eu tenho hoje a honra de dizer que até hoje eu nunca entrevistei alguém que eu não tivesse conhecido muito bem antes. Por isso que o papo flui, por isso que eu sei as perguntas que eu posso fazer. Então, esse para mim são elementos que fazem toda a diferença. Muito legal. Muito legal. Escutativo e os relacionamentos. E, Hernani, chegamos agora no momento Dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Acho que sou esquisito porque eu não paro, base. E isso aí, esse fato de ser muito agitado, ligado no 220, é como eu falei, assusta as pessoas e às vezes tem gente que não está vibrando nessa frequência e não suporta estar perto de alguém assim. E qual foi o maior perrengue, situação engraçada que você já passou aí nesse mundo corporativo? Poxa, eu vou voltar numa história da Ufrila lá atrás. A gente estava trabalhando em um evento para umas 5.000 pessoas e eu costumava ir nos eventos e trabalhar na parte do bar mesmo, porque eu observava o pessoal, então mão na massa. E aí chegou um cliente, pediu para o freelancer, porque a gente contratava muita gente jovem, né? Então a gente, diferente dessas agências que olhavam, a gente contratava muitas pessoas que tinham pouca experiência. E o cliente chegou e falou, poxa, me dá um balde de cerveja. E entregou a ficha para o freelancer nosso. O freelancer virou e eu estou olhando aquilo. Ele pegou o balde, abriu uma cerveja e começou a despejar a cerveja no balde. Eu juro, isso aconteceu. E nisso, a festa acontecendo, tudo acontecendo, eu tive que parar com muita calma ali, puxar ele no canto e falar, peraí, segura um pouquinho, vem cá, explicar e mostrar, falar, joga essa cerveja fora ali, volta, coloca um gelinho, que o cara quer um balde de muita cerveja. E esse foi um perrengue grande, mas assim, porque eu não podia chamar atenção, chamando a atenção dele, porque senão o cliente veria, senão as pessoas iam ver e falar, poxa, o que está acontecendo? Mas foi um baita perrengue aí. E caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Hernani, qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode jogar lá que você brilha? Acho que comunicação, base, história, contar história e criar coisas. Acho que eu gosto muito disso. Joga um problema para mim, joga uma ideia, joga alguma coisa para a gente começar a construir, joga pequena parte dele ali no início. E isso para mim é onde eu me coloco com potência. Eu sei muito começar as coisas e dar o primeiro passo. Acho que esse talvez seja o meu maior lugar de potência. Assim, tudo que eu fiz até hoje, ainda tem muito para fazer, mas tudo que eu fiz, todos os negócios, eles começaram assim, sem muito conflito. Eu sou bem resolvido nesse quesito. Cara, tenta, vamos fazer, se der errado, depois a gente resolve. Então acho que esse improviso, esse iniciar é meu lugar de potência. E uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. O seu nível de sucesso profissional jamais vai exceder o seu nível de sucesso pessoal, seu desenvolvimento pessoal. Eu acho que isso muitas pessoas tiram isso da equação e acham que dá para você crescer na carreira e às vezes a carreira te leva a isso muito rápido. Então você se desenvolve profissionalmente porque você estava no lugar certo, na hora certa, só que como pessoa você ficou para trás. Sua mentalidade não é forte, vem um problema, você desaba, você quebra. Em algum momento a vida vai te testar, vai te jogar uma coisa que você vai precisar efetivamente mostrar se o seu currículo ali, né, se o que você carrega no currículo tem match com o que você tem para a pessoa. Então acho que o nível de sucesso profissional de alguém nunca vai exceder o pessoal. A pessoa tem que ser... Ela tem que crescer pessoalmente mesmo. Costumo falar, work harder on yourself than you're doing your job. Trabalhe mais em você mesmo do que você trabalha no seu trabalho. Porque aí, se o trabalho desaparece, como foi o meu caso na Ufrila, você cria outro. Você cria oportunidade, você começa de novo e acho que esse é o caminho aí. E o que você aprendeu nos últimos 12 meses que hoje tem feito diferença na sua vida? Eu aprendi uma frase espetacular com um grande amigo, que essa eu levo para a vida. Do pouco para o muito, nunca o contrário. Eu era um cara que... Sou ainda, né? Estou em eterna construção aí, mas sou um cara que
eu tenho a tendência de confiar demais, querer demais, e como ficou claro nesse papo aqui, essa questão de não parar, da intensidade, do muito. Então, nos relacionamentos, sejam pessoais ou no trabalho, as concessões sempre são, poxa, vamos fazer, vamos lá, é isso, é muito, depois a gente vê. E aí essa frase serve como um lembrete. Hernani, primeiro do pouco, começa com pouco, pouco para o muito, nunca o contrário. Isso serve para salário, serve para intimidade, serve para equity que você vai dar no seu negócio, serve para tudo. Do pouco para o muito, nunca o contrário. Porque uma vez que está no muito, depois você não tira. É um conflito gigantesco para resolver. Então esse foi um grande aprendizado aí nos últimos 12 meses. Mas... E que tipo de situação você não é lembrado? O que não é tua praia? Não me chama para isso que não sou eu. Cara, eu acho que... Eu não sou muito da farra, eu não sou muito da bebedeira, eu não sou esse cara. E eu acho que, aí falando no aspecto profissional também, eu não sou muito da coisa lógica. Eu não tenho um raciocínio muito lógico. Então não me chama para, puxa, dá uma olhada nessa planilha aqui, vamos ver isso, aquilo. Isso para mim, eu não sou o cara bom nisso não. Eu sou mais o outro lado, o outro lado do cérebro. E Hernani, me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. Acho que boa parte das pessoas que eu admiro muito, mas você já trouxe. Isso é um ponto. Mas eu citaria meu irmão, que eu acho que é um grande empreendedor que está fazendo um trabalho brilhante aí com a Bold Snacks. E é um cara que vocês precisam estar perto. O Gabriel tem muito a agregar e a aprender. E é um cara que, puxa, eu sou suspeito para falar. Então, meu irmão, em primeiro lugar. Acho que se eu fosse pensar em alguma pessoa do meu mercado, claro que eu gostaria de ver talvez um Washington Oliveto ou um Nizam, que seria legal. E um cara que eu gosto muito, que também está no nosso board do The News, que é o Vitor Castelo Branco, que está na Z2 hoje, mas já teve um exit numa startup, vendeu um negócio, é um cara muito, muito bacana. Legal, caramba. Que lista. Obrigado, Hernani. E uma pergunta que eu faço agora para todo mundo aqui, e você não vai embora sem me responder. O que é felicidade para você? Acho que felicidade é estar bem com você mesmo, Baza. Pôr a cabeça no travesseiro à noite, dormir tranquilo e poder construir. Acho que felicidade é isso. Essas duas coisas. Acho que primeiro o pessoal, estar bem, e se você está bem, você consegue manifestar isso e criar coisas, manifestar aí em obras aí que vão mostrar quem você é. Acho que isso é felicidade. Adorei. Hernani, antes da gente ir embora, tem um presente aqui para você, um óculos da Nike. Puxa, enviado pelo nosso parceiro aqui, a Marchon. Eles são fabricantes e distribuidores dos óculos da Nike aqui. Lindo. Eles dão uma stalkeada aí no perfil aí dos nossos convidados aí. Acho que acertaram aí contigo. Acertaram demais, combina muito comigo. Obrigado. E para a gente fechar aqui, Hernani, como que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Bom, podem me encontrar aí claro, todos os dias recebam o The News, acho que esse é o mais importante. Quem não se inscreveu ainda, digita aí The News no Google que vocês vão encontrar, se inscrevam no The News. Eu estou no LinkedIn, estou no Instagram, posto algumas coisas, Hernani Ferreira Júnior, vocês vão me encontrar lá com a foto amarela. E o que vem pela frente aí é mais The News, mais construção. E vamos que vamos. Muito bom, adorei. Tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui, Hernani, saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Obrigado mesmo por abrir tua agenda e vir aqui compartilhar aí, decupar essa mente aqui com os nossos ouvintes. Imagina, Baz, eu que agradeço, foi um prazer imenso, te admiro muito e foi muito legal. Obrigado. Espero que o pessoal tenha gostado também. Valeu!